Quero falar um pouco contigo a respeito de um personagem um pouco peculiar da história da Bíblia e ajudar você a entender se a sua relação com Deus ela está mais voltada para uma religiosidade ou mais voltada para um relacionamento. Se a sua relação, se a forma como você se comunica, se relaciona com Deus, com a fé, ela está mais relacionada a uma religiosidade ou, de fato, um relacionamento com esse Deus. Quero você, por gentileza, abrir a sua Bíblia em Números, versículo 22. E se você não sabia, a Bíblia tem um livro chamado Números. Que interessante. Não vou ler toda a história contigo para não nos delongarmos demais, mas inicialmente dos versículos 1 até o 7. Desse personagem chamado Balaão. Balaão que, num primeiro momento, podemos olhar para ele e pensar, uau, que homem de Deus, que cara bacana, que camarada legal esse. Mas quando nós olhamos com mais atenção, nós percebemos que não era bem assim. Diz assim a palavra de Deus, Números capítulo 22, do 1 até o 7. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim no pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que quem você abençoa é abençoado e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e de Midian partiram levando consigo o preço para os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão, o que Balaque tinha dito. Que nomezinho difícil, né? A gente até fica meio trancando para ler. Imagina na língua original como é que não era complicado, né? Aqui já está aportuguesado, então já fica um pouco mais fácil para a gente se assemelhar. Mas Balaque, ele era um rei de um povo ímpio, um povo pecador. E o povo de Israel havia saído do Egito e estava tomando a terra da promessa. É muito importante lembrar que a Bíblia deixa claro que esses habitantes que o povo de Israel estava eliminando das terras para ocupá-las, a Bíblia diz que já nas peregrinações de Abraão eram povos terrivelmente pecadores. Porém, Deus não permitiu que já naquela época Abraão conquistasse, porque ele disse, ainda não se completou a medida da iniquidade. Ou seja, eles eram maus, mas não eram tão maus e pecadores ao ponto da terra os eliminar. Porém, depois desses 400 anos que o povo de Israel passa no Egito, a medida da iniquidade deles já havia se completado. E diz a Bíblia que a terra os vomitou, ou seja, eram tão ímpios e pecadores que a existência já era um problema, tanto para Deus como para o planeta, de pecadores, de ímpios, de quantidades de pecado, de profundidades, e de quanto isso estava entrelaçado na sua cultura. Então Deus levanta o povo de Israel para eliminá-los, e ali se estabelecer naquela terra e viver de uma forma que as outras nações pudessem olhar para eles e dissessem, isso é ser o povo de Deus, eu quero ser desse jeito. Então, eles vieram e eles precisavam lutar contra esses homens perversos, e Balaque percebe que na espada não poderiam vencer os filhos de Israel, que na força do braço eles não conseguiriam. E aí ele lembra de um homem que era famoso por seus agouros, por seus feitiços, alguém que era famoso por suas magias, e ele pensa, talvez se eu recorrer a algo de fé, eu possa vencer aquilo que no braço eu não dou conta. E esse raciocínio até que era interessante, né?
Se a gente for parar para pensar, ele discerniu que o problema dele era maior do que físico, que só algo sobrenatural poderia agir ali. Pena que ele pensou no sobrenatural de uma maneira ruim. E ele então manda um recado a esse homem chamado Balaão. E no transcorrer da história, se você ler os próximos capítulos em casa, você vai perceber que esse homem chamado Balaão parece que tem um relacionamento com Deus, com o nosso Deus. Que coisa esquisita. Mas ao mesmo tempo você vai perceber que sim, ele recorria a magias, a feitiços e a encantamentos. Esse homem era um homem sincrético. E o esquisito dessa história é que Deus dava a revelação para esse homem. Sim, sim, o nosso Deus dava profecia para esse camarada entregar. Uau, que chocante. Como o nosso Deus podia usar ele. Bom, ao longo da história você vai ver que usou até a jumenta dele, então. Qual a diferença de usar um jumento ou outro, né? Deus entregava profecia para aquele homem falar. E é interessante que às vezes nós como cristãos, você eu acredito que não é assim, mas talvez um cristão não tão desavisado, quando vê alguém manifestando um grande poder ou profetizando, entende que necessariamente aquela pessoa seja um referencial da parte de Deus, e nem sempre é assim. Porque para ser referencial da parte de Deus não adianta só mostrar poder, tem que mostrar caráter, tem que mostrar integridade, e tem que mostrar retidão conforme aquilo que está escrito na palavra de Deus, amém? Tem que mostrar. Mas para a mídia, o Balaão era o cara. Coisas que ele falava acontecia, pessoas que ele amaldiçoava eram amaldiçoadas, pessoas que ele abençoava se davam bem. Como você se relacionaria com um pregador que fosse assim? Como você se relacionaria com um cantor do YouTube que fosse assim? Muitas pessoas fazem fila e correm atrás. Mas você conhece? Quem olhava de longe podia pensar que Balaão era um grande vulto, um grande homem de Deus. Mas se você ler esse texto em casa e acha que você vai ficar curioso com a mensagem, vai querer ler, você vai aos poucos entender que a coisa não era bem por aí. Balaque decide contratar Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. E esse Balaão, ele então busca uma resposta da parte de Deus. Ele diz: Deus, olha só, o pessoal veio aqui e pediu que eu amaldiçoasse Israel, o que eu faço? E Deus disse: não vai, não vai. E aí talvez você me diga, ele tinha temor a Deus, porque chegaram para ele e disseram assim: ô Balaão, você que tem poder, você que é o cara, você que está com muitos viewers, olha Balaão, você é o cara, olha só, o rei vai te dar uma fortuna para você só ir lá no morrinho e dizer assim: eu amaldiçoo Israel. E ele diz: não, peraí, não é bem assim. Deixa primeiro eu conversar com Deus para ver o que vai rolar. E ele vai conversar com Deus e Deus responde ele. E Deus fala para ele: não vai. Deus ministra a ele de uma forma que ele compreende que contra Israel não vale encantamento. E aí, essa suposta fidelidade de Deus nos mostra algumas coisas. Primeiro, Balaão sabia do poder de Deus. Balaão sabia que se Deus tinha dito que não podia amaldiçoar aquele povo, então não ia adiantar ele rogar praga, que o povo ia continuar ganhando, certo? Ele conhecia o poder de Deus. Segunda coisa, ele sabia da bênção sobre Israel. Ele entendia que aquele povo era um povo abençoado. Terceira coisa, ele não queria pôr a sua credibilidade em jogo. Como aqueles, às vezes, cirurgiões famosos que dizem assim: não, eu não vou fazer essa cirurgia, porque se der errado pode me dar um baita problema, eu vou perder minha reputação, né? E
E aí ele pensa assim, se eu amaldiçoo esse povo, não vai funcionar e aí eu vou perder minha reputação como agoureiro. O que mais? Ele tinha medo de Deus. Ele tinha medo de infringir a lei de Deus e Deus castigar ele. E o mais interessante é que esses são elementos bem religiosos. De uma religiosidade no sentido negativo da palavra. E infelizmente, esses valores refletem muitas vezes o comportamento de muitos evangélicos. Quer ver? Traduzindo para os dias de hoje, o primeiro ponto que eu citei. Conhece o que Deus faz, mas não conhece quem Deus é. Infelizmente, existem muitas pessoas que conhecem o que Deus faz, mas não sabem quem Deus é. Pastor, como assim? Quer ver? Já viu alguém que quando está precisando do sobrenatural, busca Deus? Está precisando do sobrenatural, vem na igreja, vai na célula, porque conhece o que Deus faz. Mas sabe por que a pessoa depois se afasta, não continua? Às vezes, é porque ela não sabe quem Deus é. Porque quem realmente entende quem Deus é, dificilmente se afasta desse Deus, devido a tão fantástico que Ele é. Concorda comigo? Concorda comigo? Quem aqui pensa um dia desviar? Pegadinha, né? Não levanta a mão, por favor. Agora vamos falar sério. Quem aqui está apaixonado por esse Jesus? Sabe, depois que a gente às vezes entra na igreja pelo que Deus faz, vamos ser sinceros. Está lá a pessoa doente, daí ouve falar que se ela for na igreja vai ser curada, ela vai. Às vezes a gente começa assim, não é? Às vezes está com o casamento acabando, ouve falar que na igreja o casal reconcilia, daí vai. Às vezes o filho está nas drogas, aí ouve falar que na igreja Jesus tira das drogas, aí vai, não é assim? Às vezes está numa pindaíba, numa pobreza que só descobre que na igreja da cesta básica, vai. Não é assim. Quantos procuraram Deus porque estavam na pior em algum sentido? Alguém estava na pior em algum sentido e procurou Deus? Algumas pessoas são sinceras. Estava na pior. Mas quando a gente descobre quem Deus é, a gente não quer largar nunca mais. Porque Ele é apaixonante. Segundo ponto que a gente percebe nisso. Balaão sabia quem era Deus na vida dos outros, mas não na sua própria. Balaão sabia quem era Deus na vida do povo de Israel, mas não na sua própria. Religiosidade. Terceiro, ele buscava Deus com interesses. Sim, interesse de ter mais poder, interesse de ser mais conhecido, interesse de saber o futuro. E quarto, a sua fé, ela era legalista, ela era movida pelo medo. Pois é, agora Deus não quer, eu quero a grana do Balaque. Mas sabe, mas se eu for lá, Deus vai me judiar, vai ficar complicado. Até usei mal o termo, né? Judiar tem a ver com judeu, então, perdão. Deus vai me castigar. E aí E muitos evangélicos, infelizmente, às vezes têm um relacionamento com Deus assim no medo. Não, eu tenho que ir no culto porque já faz 15 dias que eu não for, se eu não vou, Deus vai me castigar. Se você precisa de medo de castigo para ir no culto, tá ruim o troço pro teu lado, meu irmão. Porque eu venho no culto que eu amo meu Jesus, eu amo meus irmãos, mas se depender de eu estar com medo da vara para vir no culto, misericórdia, irmão. Mas o Balaão era assim. Esse era o nível de relacionamento que ele tinha. E Deus diz no 22:12, não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar esse povo porque é o meu povo, porque é povo abençoado. Qual era o recado que eu acho que o Balaão não entendeu? Você entendeu? Era para ele ir? Era para ele ir? O povo era o quê? Ele não era para ir e o povo era abençoado. Deus deixou isso claro? Tá claro? Tá bem tranquilo? Ok. Mas o Balaão fica com um olho no gato e outro no peixe, sabe? Balaque, a benção, a grana, a fama, Deus.
E aí o povo chega, oferece mais dinheiro, mais recompensa, mais fama, e vem mais oficiais mais importantes, vão falar com ele, e ele fica, né? Rogério, né? Espera aí que eu vou falar com Deus. Aí chega para Deus, né? Pois é, né, Deus? Quem sabe assim? O que o senhor acha assim? Eu só vou lá um pouquinho, só dou uma amaldiçoadazinha assim, bem, né? E volto, Deus. O que pode ser? Eu posso ir junto com eles, Deus? Isso é relacionamento com Deus? Está mais parecendo um advogado tentando achar uma brecha na lei, né? Tentando, um contador tentando achar um jeitinho ali. Nada contra as classes, né? Porque amar a Deus implica em odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. E Deus amava o povo de Israel. Balaão não amava Deus. Porque se ele amasse Deus e conhecesse Deus, ele não teria a ousadia de fazer uma pergunta besta dessas. Você está me entendendo? E tem crente que não conhece Deus e faz pergunta besta. Faz pergunta que não tem cabimento. Ele fica tentando achar uma brechinha na lei, sabe? Esse é o modus operandi da religiosidade. A religiosidade, ela sempre vem acompanhada de pois é, Deus disse que não, mas e se... Ou então, mas... Quem sabe, né? Dessa vez, só a religiosidade trabalhando. Porque quem ama a Deus não tenta fugir da sua vontade. Quem ama a Deus não tenta achar desculpa para desobedecer. Porque quem procura uma desculpa, alguma desculpa vai achar. Mas quem tem coração apaixonado quer estar com o seu amado. A santidade, a suposta santidade do religioso não é uma manifestação de amor a Deus. Ela está mais para um filho maroto que está tentando pegar o pai nas palavras. Quem tem filho sabe que às vezes eles vêm para cima da gente assim, do tipo, você disse assim, não pode comer chocolate agora. Tá. Daí daqui a pouco eles vêm assim, né? Pois é, né? Tu gosta de comer chocolate, pai? Mas podia, né, pai, um dia comprar um chocolate. Ô pai, tu viu que tem um chocolate ali? Né? Claro, isso a gente está falando de uma criança, e às vezes um novo convertido faz isso, tudo bem. O problema é os crentes velhos fazendo isso. Tentando enrolar Deus para achar um jeito de desobedecer Ele. Como se Deus fosse bobo. É tipo aquele negócio, sabe, que o pessoal diz, né, que evasão fiscal é crime, que é sonegação, né? Mas dizem que a elisão fiscal, ela não é perante a lei crime. Daí a pessoa está lá dizendo assim, quem tiver gato tem que pagar imposto. Daí a pessoa acha uma brecha na lei, onde se ela preencher que quem tem felinos não paga imposto, daí ela preenche assim, tenho 5 felinos em casa, que daí não precisa pagar o imposto do gato. Né? Mas isso pode funcionar com o governo. Não vou entrar nesse assunto, nem meditei sobre isso, mas com Deus isso não funciona. Entendeu? Porque com Deus não é uma lei, é uma relação de amor. É uma relação de amor, e quem ama a Deus não quer fazer esse tipo de coisa. Quem ama a Deus não quer cumprir uma lei. Com o governo é cumprir uma lei. Existe uma lei, tem que fazer o que ela diz ou o que ela não diz, entender, interpretar. Mas com Deus não é assim. É um Deus que a gente ama e quer andar ao máximo no centro da vontade dele. Amém? É diferente. É diferente. O religioso, ele não quer mostrar o pecado que ele tanto gosta. Então ele quer tentar maquiar, colocar uma roupagem no pecado de uma maneira que pareça que não é pecado. E assim ele vai. Ele vem e diz assim nas suas orações, ou sabe, enganando a si mesmo, ele diz algo, coisa do tipo assim, eu sei que é errado ter relações com a minha namorada, mas na verdade é como se ela já fosse minha esposa, porque a gente vai casar mesmo, né? Então ele vai tentando achar um jeitinho, vai tentando achar uma maneira, aí completa dizendo assim, é que eu sou tipo o rei Davi, sabe?
Eu tenho o coração de Deus, mas uma fraqueza nessa área. Querido, você não tem fraqueza, você tem falta de vergonha na cara mesmo. Deus conhece as tuas obras. Deus conhece o teu coração. Deus sabe quando você está tentando enrolar Ele. Até o diabo sabe quando você está tentando enrolar Deus, por isso que Ele tenta te ajudar. Dá umas ideias cabulosas dessa. Se o seu relacionamento com Deus está tão raso, é porque o seu amor por Deus ainda está tão pequeno. Porque quando você começa a conhecer melhor esse Deus, o seu amor aumenta. E você quer abrir mão de tudo que desagrada o coração dele. Agora é interessante que Deus dá corda para o Balaque, para o Balaão. Deus deixa ele caminhar mais um pouco. Parece aqueles maridos que estão lá na discussão com a mulher. Daí a mulher disse assim, eu já te falei que eu não quero mais tu pis naquele lugarzinho lá que eu não gostei. Né? Daí o marido fica 3 semanas insistindo para ir lá de novo. Daí a mulher olha e diz assim, tá bom, quem tu vai? Vai, tudo bem, não tem problema não, pode ir, vai. Homens, isso significa que é para ir ou que é para não ir? E se o cara vai, o que acontece depois? E o Balaão fica 1, 2, sei lá quantas vezes o Balaão fica indo diante de Deus. Ah, Deus, não dá para mim ir lá só um pouquinho, dar uma malsadazinha, não dá? Não, Deus. Chega uma hora que Deus diz assim, tá, Balaão, quer ir, vai. Mas Deus já não tinha deixado claro que era não. Cuidado. Balaão estava obstinado. Balaão podia dizer, ah, mas eu ouvi a Deus e Deus deixou eu ir. Ele podia dizer isso? Podia. Pela, sei lá, qual vez dele ficar apurrinhando Deus, Deus está, vai. Ele recebia a profecia de Deus, Deus falava com ele, e ele podia inclusive chegar e dizer assim, Deus que disse que era para mim vir. Tem uma outra história assim na Bíblia. O cara fala pro profeta e diz assim, Deus que mandou dizer para você ficar, daí ele fica e o leão come ele. Então cuidado, porque a religiosidade pode enganar. Ele podia dizer, mas eu ouvi Deus dizendo que era para mim ir. Presta atenção. Nem sempre que Deus te responde, significa que você está vivendo no centro da vontade dele. Pegou essa? Nem sempre que Deus te responde, significa que você está vivendo no centro da vontade dele. Balaão apurrinhou Deus, incomodou Deus, ficou insistindo para poder fazer aquilo que Deus não queria que ele fizesse, até que uma hora Deus disse, tá, vai. Mas Balaão estava fora do propósito de Deus. Então, cuidado. Porque a religiosidade às vezes te faz pensar que aquilo que você está tanto orando para Deus é certo, mas no fundo do seu coração você sabe que está errado. Então peça para Deus arrancar essas amarras dos seus olhos. Peça para Deus tirar isso dos seus olhos. Faça uma oração sincera hoje e diz, Deus, abre os meus olhos para ver. Deus falava com Balaão. Balaão profetizava. E Balaão estava caminhando para o inferno. Uau! Querido, se você está vivendo todo errado, sabe que está todo errado, mas está mais tranquilo porque o poder de Deus anda se manifestando na tua vida, vigia, que pode ser que você esteja andando no caminho de Balaão. Vou repetir para você guardar. Se você sabe lá no fundo que você está todo errado, mas está meio tranquilo, não está tentando resolver essa situação porque o poder de Deus continua se manifestando na tua vida, né? Cuidado. Você pode estar andando no caminho de Balaão. Misericórdia, Jesus. Uma espiritualidade que se baseia no pode ou não pode,
não é fé, é religiosidade. Pegou essa? Uma espiritualidade que se baseia somente no pode ou não pode, ela não é fé, ela é simplesmente uma religiosidade. Porque deixar de fazer o que é proibido é uma questão de óbvio. Mas agradar o coração do Pai é uma coisa do amor. Muitas vezes as pessoas ficam tão presas no pode ou não pode, porque a relação ainda está rasa. Porque quando você começa a conhecer melhor papai, você quer só saber de agradar o coração dele. Paulo chegou a dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Interessante. Balaão diz, posso ir, Deus? Deus diz, tá, vai. E Balaão vai, sendo que a última palavra que ele ouviu de Deus pode ir. E sabe o que acontece? Diz que o anjo do Senhor se para no caminho dele com uma espada para matar. Meu Deus. Mesmo com a permissão de Deus para ir, o anjo queria matar ele. Números 22, 22. Mas acendeu-se a ira porque Balaão foi. E o anjo do Senhor se pôs como adversário no caminho dele. Porque Balaão ia montado na jumenta. E 2 dos seus servos iam com ele. Essa é forte. Deus pode ficar irado com você se você fizer o que ele permitiu. Deus pode ficar irado com você se você fizer o que ele permitiu. Porque há uma diferença entre discernir a vontade de Deus e andar errado dentro do espaço da liberdade que ele nos dá. A diferença entre estritamente cumprir leis e entre andar triunfantemente dentro de um propósito. Deus disse, tá, vai, e ele foi. Deus tinha deixado ele ir, aparentemente, e coloca o anjo do Senhor para matar ele no caminho. Está entendendo? Então, preste atenção, porque nem tudo que Deus permite agrada o coração dele. Muitas vezes ele está simplesmente deixando você encarar as consequências da inclinação do seu coração. Misericórdia. Misericórdia. Às vezes o que você está perguntando para Deus é, Deus, posso largar do ministério? Deus diz, quer largar, larga. Muitas vezes o que você está perguntando é, Deus, posso largar dessa mulher? Posso sair dessa igreja? Eu posso trocar de denominação? Eu posso isso, eu posso aquilo? E se você fica insistindo com algo que está fora do propósito, talvez uma hora Deus vira para você e diz, vai. Talvez na esquina está esperando o anjo com a espada. Eu quero viver debaixo do propósito de Deus. Eu não quero viver por pode ou não pode. Eu quero conhecer o meu amado e agradar o coração dele. Eu quero amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. Eu quero conhecer a carta de amor chamada Bíblia Sagrada que meu amado deixou para mim. Eu quero viver pelos propósitos dele e não meramente pelas vãs inclinações da minha carne. O religioso fala assim, mas a Bíblia não proíbe, né? Né, filho, né? A Bíblia não proíbe. Tipo isso o Balaão fez. Ai, ai. Sabe como é que a história continua? A jumenta salva Balaão. A jumenta salva Balaão. E o cristão religioso, às vezes, o colega de serviço que nem crente é, percebe que ele está numa canoa furada e ele não.
Percebe que é uma casca de religiosidade por dentro, por fora, mas um miolo de podridão por dentro. Se Deus permitisse, é óbvio que ele ia amaldiçoar o povo, mesmo sabendo que isso desagradaria a Deus. E diz ali no 24:1, quando Balaão viu que era do agrado do Senhor que ele abençoasse Israel, não foi essa vez como antes ao encontro de agouros. E assim era a fé do Balaão. Balaão buscava as coisas de Deus, mas buscava as coisas da feitiçaria. Buscava as coisas de Deus, mas buscava as coisas de Baal. Buscava as coisas de Deus, mas buscava qualquer outra coisa que desse certo. É a velha lei do que o que importa é o que dá certo, né? Mas não é assim. O que importa é a vontade do Senhor. Amém? De tudo ele busca para engrossar o caldo. De tudo ele busca para agradar gregos e troianos. Mas chega um momento que ele percebe que Deus era mais poderoso que toda a sua antiga religiosidade. E ele decide parar com aquelas coisas. E ele começa a buscar e fazer somente a Deus naquele momento. Só que Balaão era um sabão. Balaão era liso que só. Balaque queria pagar ele para amaldiçoar Israel. Mas Deus não permitiu que ele amaldiçoasse Israel. Como é que ele vai conseguir contornar essa situação? Sobe no monte, sobe no outro monte, vai num lugar, vai no outro lugar, e tudo que ele conseguia dizer é: Deus abençoe Israel. Deus prospere Israel. E ele vê que Deus fica feliz com aquilo que ele está falando e ele se empolga e continua: Deus abençoe Israel. Ô Balaque, Deus vai acabar com a raça de vocês, Balaque. E o Balaque diz: ô Tanso, você não vê que eu ia pagar para você amaldiçoar e você fica abençoando? Para com isso, cara, vai embora, vai. E aí, converteu o Balaão? Ele abençoa, abençoa, abençoa. Mas ele não parou por aí. Ele deu uma de bonito na frente de Deus, deu uma de bonito na frente dos israelitas, abençoou. Mas sabe o que ele fez depois? Vai nos revelar lá o livro de Apocalipse. Deus não ia fechar e terminar a Bíblia sem revelar que o cara no final deu tranqueira. E diz assim, Apocalipse 2,14. Eu tenho, porém, contra você algumas coisas. Está aí ao seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem prostituição. Balaão vê que Deus tinha proibido ele de amaldiçoar Israel, então ele não amaldiçoa. Balaão percebe que ele ia ganhar ponto com Deus e vantagem se ele abençoasse Israel, então ele abençoa. Mas o cara era liso demais. E ele pensa assim: Deus não deixou eu amaldiçoar, mas eu posso ensinar o Balaque como corromper o povo. Porque aí eu fico de bem com Deus, eu não fiz nada. Eu abençoei o povo, eu não fiz nada de errado. Mas eu fico bem com o Balaque e ganho dinheiro. Porque eu digo: Balaque, faz assim, 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 que tu vai conseguir tirar a benção da vida deles e eles vão ser derrotados. Está entendendo? E qual é a armadilha que ele faz contra Israel? Diz ali em Números, também, no 25, 1-3. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas os convidaram a oferecer sacrifícios aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Mais um pouquinho, no 31:16. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem fiéis ao Senhor no caso de Peor, e assim uma praga no meio deles. Ele não amaldiçoou, não, mas ele foi lá e disse assim: ô Balaque, seguinte, para ficar bem com Deus lá dos hebreus, eu não posso amaldiçoar, mas eu não posso fazer, né? Eu não posso fazer, mas tu pode fazer, né? E aí eu tô bem com Deus, Deus não vai ficar bravo comigo. Olha que religiosidade. Faz assim, ó. Fala para as meninas bonitas do povo fazer o seguinte: espera elas passar por lá e falar assim, ó: ai, eu queria tanto namorar contigo, seu hebreu bonitão, mas
eu tenho que ir lá ainda matar um bichinho, preparar um sacrifício para o Baal, vai demorar um pouquinho, senão a gente podia namorar depois que eu terminasse, né, o sacrifício. E aí o hebreu fez o quê? Não, eu te ajudo a matar o bichinho, é só matar o bichinho, daí eu vou adorar o Baal e você não precisa, né? Eu vou ali, depois a gente pode namorar um pouquinho. Daí eles foram lá e matavam os bichinhos, ô Baal, 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 ia lá e namorava com elas. E aí 24 mil morreram por causa disso. Balaão conhecia Deus ou não? Entende? Meu Deus. Meu Deus. Balaão conseguiu um jeito de receber seu salário sem infringir as leis de Deus. Olha que legal. Só que não. Pensa que Deus é trouxa? Pensa que Deus é uma linha de comando, um código de computador que você consegue burlar? Pensa que Deus é um juiz, um advogado que você consegue vir com um papinho desse e dizer, eu não fiz nada ilegal. Porque a questão era que Deus amava o povo de Israel. E Deus queria abençoar o povo de Israel. E o conselho de Balaão matou o povo de Israel. Você acha que Deus estava como com Balaão? Deus está virado com Balaão. Deus está virado. Ele estava pensando, afinal de contas, se ele não infringisse nenhuma lei direta, não tinha problema. Só que, como diz o pastor Luciano Subirá, crente não cai, ele vai caindo. E eu quero convidar você hoje a olhar no espelho e pensar quantos jeitinhos não, de brasileiro não, né? O Brasil é uma benção. Quantos jeitinhos de Balaão você tem dado? Olha no espelho. Quantos jeitinhos de Balaão você tem dado? Que você fica, mas não é tão errado assim, né? Não, mas assim, não é bem um problema, né? Se fizer, né? Não, mas não vou ser eu que vou fazer diretamente. O inimigo vai fazendo assim. Vai relativizando. Vai dividindo o seu veneno em doses homeopáticas. Uma gotinha de incredulidade aqui, um peguinho de religiosidade acolá, até que a alma esteja toda envenenada. Uma magoazinha só, um rancorzinhozinho, uma adulteradinha, né? Uma indiferençazinha. É um tal de, isso não é pecado. Uma gotinha de novo de onde isso está escrito e... por que Deus vai ser contra a minha felicidade? E assim, a velha serpente continua trabalhando como desde o início do mundo, tentando maquiar o pecado para que ele não pareça algo tão ruim assim. Não confie em alguém simplesmente porque tem dons. Não confie em alguém simplesmente porque fala bonito. Aquele homem tinha uma bela de uma religiosidade, mas ele não tinha um relacionamento com Deus. E aí por fim aparece Finéias, vai encerrar essa história. Finéias era um sacerdote. E Moisés, nessa altura do campeonato, já tinha morrido mais de 20 mil israelitas por ter adorado Baal e se prostituído. E aparece Finéias. E o Moisés está lá dizendo assim, gente, essa praga, as pessoas estão morrendo por causa da idolatria, por causa da prostituição, Deus nos chamou a ser um povo santo. E aí nesse momento, passa um hebreu, com uma das menininhas do mal. Na cara dura, passa na frente, Moisés dizendo, parem com isso, e o cara passa na frente do Moisés. Na frente do povo, é como se Moisés estivesse aqui, o povo ali, né? E o cara passasse aqui no mesmo com a guriazinha. Passasse aqui no meio. E entra na tenda dele. Pro pecado. E aí, o Finéias fica indignado. Mais de 20 mil morreram, esse cara não tem dó, não? Aquele camarada estava mais por tipo assim, que se lasque. O que importa é o agora. Depois eu vejo o que eu faço. Finéias pega sua lança, entra na tenda e diz a Bíblia que pelo ventre atravessa os dois até encravar a estaca no chão. E quando o Finéias faz isso,
para de morrer gente. Para de morrer gente. Antes que você saia com uma estaca na mão, isso é Antigo Testamento, tá? Muitas coisas que aconteciam ali de modo literal, físico, nós precisamos entender de forma espiritual para os dias de hoje, porque Jesus já morreu por nós, amém? Então não saia com uma estaca na mão. Porém, seja tão radical como Finéias. Porque quando Finéias cravou eles naquela estaca, tinham morrido até ali 24.000 pessoas. Quando Finéias crava a estaca, a praga se encerra e as pessoas continuam, os que não tinham morrido continuam vivos. Chega um momento em que você tem que tomar uma decisão radical. Para alguns, essa decisão radical envolve parar de mentir para a mulher. Parar de dizer que é serão, quando na verdade está em outro lugar. Para outros, envolve parar de enganar o patrão, dizendo que não deu lucro, quando na verdade ele embolsou. Para outros, envolve tantas outras situações. Tantas, não sei qual é a sua. Mas para todos nós, envolve teu zelo de Finéias e uma atitude radical contra aquilo que está nos matando. Uma atitude radical contra aquilo que nos afasta de Deus e nos atrapalha de ter um relacionamento vivo com Ele. Talvez para você tem que atravessar a estaca na doutrina de Balaão que estava entrando no seu coração. E amar a Deus de todas as suas forças. Amém? Eu quero convidar você, primeiramente, a fechar os seus olhos. E eu quero te perguntar se até aqui você tem tido religiosidade ou relacionamento. Se essa palavra desvendou teu coração e você percebeu que você precisa se reconciliar com Jesus, hoje pode ser o seu dia. Se você ouviu essa palavra, querido, e hoje você quer ser salvo, você não quer mais viver que nem Balaão, fazendo de conta que está vivo, mas estando morto. Você não quer só mais o poder de Deus. Você quer a pessoa de Deus. Você não quer só o poder de Deus, você quer se relacionar com Ele, quer ser amigo dEle. Você não quer viver uma vida de certo ou errado. Você quer agradar o coração de papai. Então, se você quer entregar a vida para Jesus, ou se hoje você quer se reconciliar com Ele, eu queria que você tivesse a ousadia de Finéias e viesse até aqui na frente. Qual a ousadia de Finéias? A radicalidade de Finéias. Que você viesse até aqui na frente. Deus olhou para Finéias e ele disse assim: eu quero gente que nem ele. Eu quero gente que tem coragem de tomar uma atitude radical contra o pecado. Que tem coragem de tomar uma atitude radical, independentemente do que os outros vão pensar. Eu quero gente que daqui para frente vai ser sacerdote quem for da família de Finéias. E a radicalidade e o zelo dele abençoam toda a sua família. Você que quer entregar a vida para Jesus, corre aqui na frente. Você que hoje quer assumir um compromisso de andar em santidade, corre aqui na frente. Você que hoje percebeu que tem que se reconciliar com Jesus, corre aqui na frente. Se você talvez convidou alguém a estar hoje, ou sabe que alguém que está contigo não está tão bem assim com Deus, dá uma perguntada para a pessoa: quer que eu vá contigo ali na frente? Eu vou, pergunta para ela. Pode perguntar, se você quer que eu vá contigo, eu vou. A religião não nos salva.
O salvo é relacionamento com Jesus. Relacionamento. Coloque as suas lágrimas diante do Senhor. Coloque as suas lágrimas diante do Senhor. Peço ajuda aos pastores, aos líderes de rede, os líderes de ministério que estão aqui presentes, para virem até aqui na frente e, se possível, orar individualmente com cada uma dessas pessoas. Podem vir, queridos, por gentileza. E se a pessoa quiser contar o motivo antes de você orar com ela, você pode escutar e depois você ora. Se não, você simplesmente ora sobre ela. Uma oração de reconciliação, uma oração de entrega, uma oração de volta ao Senhor, uma oração de quebra da religiosidade. Mas primeiro pergunte à pessoa: posso orar com você? E aí você ora. Pode começar a fazer isso, queridos. Os demais continuem se quebrantando diante do Senhor. Hoje Deus quer quebrar as religiosidades do nosso coração. Não deixa nada te roubar esse momento, querido. Não te distraia. Se você precisa manter os olhos fechados para não se distrair diante do que o Senhor está fazendo, faça isso. E que se levante uma geração radical como Finéias. Que espiritualmente, não fisicamente, mas que espiritualmente pega a lança na mão e diz: eu vou eliminar da minha vida tudo que tem me prendido no relacionamento raso. Eu vou arrancar da minha vida tudo que tem sido limitador. Tudo assim, mas e se? Toda desculpinha, eu vou arrancar da minha vida. Eu não quero andar por caminhos errados, mesmo que Deus diga que aí vai. Eu não quero esses caminhos. Eu quero o centro da vontade do Senhor, é isso que eu quero. Os demais que ainda não estão aqui na frente, mas essa mensagem falou contigo, querido. Eu queria te convidar a se colocar de pé e clamar a misericórdia desse Deus. E pedir que esse Deus arranque a doutrina de Balaão dos nossos corações. Pedir que esse Deus coloque em nós a radicalidade de Finéias. Porque a partir dele se levantou uma geração. Aqueles líderes de célula que se sentirem à vontade para ajudar na próxima chamada de oração que eu vou fazer, vem aqui na frente. Esse líder de célula, nós vamos precisar da ajuda de você. Podem se posicionar aqui na frente rapidinho, por gentileza. Quero convidar os demais. Vem cá, líder de célula, rapidinho, se posiciona aqui na frente, por gentileza. Demais, você que quer romper com esse modus operandi de Balaão.
Você que quer romper com esse jeitinho de Balaão, corre aqui para receber oração. Corre aqui, os obreiros vão orar por você. Corre, vem cá. Você que quer pedir para Deus colocar radicalidade de Finéias, podem se posicionar aqui no meio também, obreiros, por gentileza. Aqui na frente para as pessoas verem vocês e poderem chegar. Corre aqui, querido, venha receber essa oração. Também você que quer dizer assim, eu não quero viver preso na religiosidade. Eu quero ser radical com a minha santidade. Corre aqui para eles orar por você. Pode se dirigir até um obreiro. Diga assim, ora por mim. Os obreiros também podem ir até a pessoa e dizer, posso orar por você? Aleluia. Ministério de Louvor e Adoração pode ajudar aqui, por gentileza? Há poder de Deus se manifestando nesse lugar, quebrando cadeias, quebrando artifícios na mente, quebrando fortalezas na mente. Em nome de Jesus, toca, Deus. Correntes sejam quebradas, fortalezas sejam despedaçadas. Em nome de Jesus eu trago todo pensamento cativo à cruz de Cristo. Caiam por terra agora mentiras, espíritos malignos que prendem na mente agora, solta em nome de Jesus. Demônios, solta essa mente agora em nome de Jesus. Espíritos malignos de confusão, de engano, espíritos malignos que tentam trazer religiosidade, soltem agora em nome de Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre. Oh. Estamos em batalha espiritual não só contra as trevas, mas também contra a carnalidade dos corações. Vamos fazer do Senhor o nosso prazer. Vamos fazer do Senhor o nosso prazer. Vamos fazer da santidade um desejo e não uma lei a ser cumprida. Nós não podemos ser uma igreja de pessoas que tentam dar um jeitinho com Deus. Nós não podemos ser uma geração que os jumentos tenham que nos avisar do perigo que corremos. Nós não podemos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da Fonte Church. Tem misericórdia de nós e abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Liberta-nos dos nossos próprios enganos. Liberta-nos, Deus, das vezes que tentamos enganar, mentir para nós mesmos. Perdão, Jesus, perdoa os pecados dessa igreja. Tem misericórdia de nós. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós.
onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Verdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Eu sou livre, livre, livre. Deixa eu te contar uma coisa. Te contar uma coisa. Paulo, houve momentos na vida dele que ele era extremamente legalista, presos em ritos. Jesus perdoou ele. Ele passou a viver debaixo de amor a Deus, a ponto de que ele fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Passou a viver de um modo que ele não se sentia preso a uma lei, mas apaixonado por um Deus que expressou sua vontade na palavra. E Paulo olha para as coisas e diz: não é uma questão de ser proibido ou não, não convém. Eu, Paulo, tão apaixonado por esse Deus, tem tanta coisa que não convém. Mesmo que alguém me diga que não é errado, não me convém. Deus perdoou esse Paulo. Um dos maiores líderes de adoração do Antigo Testamento, Asaf, houve um momento que seus olhos olharam para outros lados, menos para Deus. E ele diz: quase o meu pé resbalou. Mas Deus perdoou Asaf. Tenho certeza que em alguma coisa do que você ouviu hoje você resvalou já. Eu já resvalei. Mas a boa notícia é que se você está arrependido, o Senhor te recebe de volta de braços abertos. E hoje é uma noite de restauração, porque eu acredito que o arrependimento precede o avivamento, que os joelhos dobrados vêm antes das mãos levantadas, que os olhos que choram precedem as mãos que curam. E se hoje nós choramos, amanhã seremos ferramentas melhores para servir o Senhor. Se hoje admitimos que não é por causa de nós, amanhã faremos maravilhas por causa dele. Alguém acredita nisso? Então, se você se arrependeu genuinamente, seja recebido por papai. Então, se você se arrependeu genuinamente, prepare-se para uma explosão do sobrenatural de Deus na sua vida. Vamos declarar novamente essa canção? Olhe pra
Jesus e seja livre. Olhe para os céus, olhe para Jesus e seja livre. Olhe para os céus, olhe para Jesus e seja livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Levante as suas mãos assim, como quem segura um presente que cai do céu. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo cada uma dessas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo, que sejam transformados, tocados, abençoados, que o poder do Senhor transforme as suas vidas. Em nome de Jesus, que a semana de cada um seja tremenda, dirigida e orientada pelo Senhor, uma semana de relacionamento com um Deus de amor. Eu os abençoo em nome de Jesus, para que os teus olhos sejam abertos, e você saiba diferenciar, e você saiba entender a vontade de Deus. Eu abençoo você em nome de Jesus, para que você tenha discernimento do centro da vontade de Deus e caminhe nesse caminho e não outro. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que a célula seja uma bênção, para que o discipulado seja poderoso, para que a sua casa seja um lugar de vitória, e que você viva um cristianismo vitorioso. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós podemos repetir ainda o refrão, lembrando que lá atrás nós temos todos os